Que a paz seja convosco, que está aqui no templo, com você que está na sua casa. Amém? Podem se assentar, queridos. É um prazer estar aqui nessa manhã, como sempre eu falo. Agradeço a Deus pela oportunidade. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. E como nós vamos ler todo, até o 43, eu já vou orar, pedindo para que Deus tenha misericórdia da minha vida. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, debaixo do sangue de Jesus. Sou pecador e falha, mas eu reconheço que em Ti eu tenho graça. Eu peço a ajuda do Santo Espírito de Deus para ministrar nessa manhã, nessa campanha de milagre urgente. E eu dependo totalmente de Ti. Reconheço que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, porque é o Senhor que opera milagres e maravilha na vida daqueles que Te buscam e creem. Amém? Vamos lá? Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Vai falar de duas pessoas. Duas pessoas que, se você já viu ministrar sobre esse texto, duas pessoas que precisavam de milagre urgente. Ok? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Tá? Você já sabe que Jairo era uma pessoa importante, uma pessoa que ocupava um cargo na sinagoga. Você vê que a Bíblia deixa claro, um dos principais. Ele não era qualquer Zé Mané, tá? E ali, quando ele viu Jesus, o que ele fez? Ele se prostrou aos pés de Jesus. Verso 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Então, ali naquele momento de desespero, a Bíblia é clara, né? Ele foi rogar pela filha dele, que estava muito doente, e talvez o diagnóstico era: nós não temos mais o que fazer, pode levar sua filha para casa, porque ela vai morrer. E aí, tanto que ele fala, ó, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Né? Você sabe que a multidão ela é composta por 3 tipos de pessoa. O nosso pastor sempre fala na multidão. Né? E ali, junto com aquele homem, tinha muita gente que queria ver o que ia acontecer. Ele indo buscar Jesus, se algo ia acontecer mesmo, se Jesus verdadeiramente faria alguma coisa. Né? Verso 25. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Você não sabe, é hemorragia. As irmãs aí sabem o que é, quando passa dos dias normais, né? Tem até que ir no médico, enfim. Imagine essa mulher, 12 anos, vivendo nessa situação. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Então, aqui a Bíblia dá para entender que essa mulher tinha dinheiro, porque ela procurou, aqui a Bíblia põe no plural, muitos médicos. Então, todos os médicos que indicavam para ela, se era da Unimed, se era da Ampra, se era do Santa Isabel, se era lá de São Paulo, do Hospital das Clínicas, se era lá daquele outro hospital sírio-libanês, né, que quando teve Covid, os ricos foi tudo para lá, ela foi procurar todos. Tá? E a Bíblia deixa claro que, ó, despendindo tudo quanto tinha. Tudo que ela tinha, ela gastou. Vendeu carro, vendeu joia, vendeu o que ela tinha, dinheirinho que ela tinha guardado. A Bíblia é bem clara. Nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Você já deve ter visto desenhos que montam sobre essa mulher tocando em Jesus. Alguns desenhos mostram ela no chão e grudando naquela orla de Jesus. Né? Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei.
Tá? Então, ela dizia para ela, no pensamento, ela ali pensando, se somente eu tocar na veste dele, eu vou sarar. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, né? Os discípulos estavam com Jesus, além da multidão que foi seguindo, porque Jairo, aquele homem importante, foi buscar a ajuda de Jesus, foi junto. Mas aqui os discípulos falando para Jesus: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. E estando ele, quem? Jesus, né? Ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram. Então, chegaram lá algumas pessoas que era importante, como Jairo, né? E disse assim para ele: a tua filha, ó, está morta. Para de enfadar mais o mestre. Algumas versões vai falar: pare de perturbar o mestre. Ou seja, viu? Você demorou, Jesus não foi, não precisa mais. Fala para ele que não precisa mais. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, disse: não temas, crê somente. Porque Jesus percebeu que quando Jairo ouviu aquela má notícia, ele temeu dentro dele. Ali já bateu uma tristeza, eu acho que ele já quis chorar, já quis, bambeou até para desmaiar, né? Mas ali Jesus já veio com a palavra para pôr ele de pé. Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, né? Então, todo aquele povo daí queria ir, porque queria ver o que ia acontecer agora. Já falaram que a menina morreu, Jesus ainda vai. Jesus falou: não, só vai eu e esses 3 discípulos comigo. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Você vê que interessante, né? Só para quem interessava o assunto. Pai, a mãe e os 3 discípulos que ele levou. Né? Às vezes a gente leva tanta gente para o nosso problema, que não tem nada com o nosso problema. Nem deve estar participando do nosso problema. Só para você entender aqui que Deus já está falando. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. Olha que interessante, pois já tinha 12 anos. Essa menina que estava desenganada tinha 12 anos. E aquela mulher que tocou na orla fazia 12 anos. Então, quando aquela mulher começou a ter problema com hemorragia, aquela menina tinha nascido, né? E assombraram-se com um grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e que lhe dessem de comer. Amém? Como eu disse, é uma história conhecida. É uma das histórias de milagre urgente. Essa é uma história com H. Toda história que é escrita com H é verdade. História escrita com E é inventada. E essa é uma história verdadeira, porque aconteceu e porque está registrado na Bíblia por Marcos.
tá? Que Marcos não era discípulo de Jesus, tá? Mas ele escreveu os evangelhos como os demais aí, que são os evangelhos. E aqui você vê duas situações, duas pessoas precisando de milagre urgente. Aquele homem, a Bíblia não fala se ele tinha mais filha, eu não percebi se passou despercebido. Já devia ter corrido para vários lugares, porque ele tinha dinheiro, então ele era um principal. Ele tinha dinheiro para pagar os melhores médicos, os melhores exames, os melhores tratamentos. Talvez ele tinha até enfermeira para cuidar da filha dele. Foi lá procurar Jesus. Essa mulher já tinha gastado tudo, também foi procurar Jesus. Esses dois, a gente vai ver, os dois vencendo o obstáculo. Ele era importante, ele teve que se despir da importância que ele tinha, de quem ele era, da religiosidade dele, para ir buscar Jesus. É difícil a pessoa se despir da religiosidade dela para vir buscar Jesus. Talvez você que está na sua casa. Você que está aqui, você tem buscado Jesus todos os dias. Tanto que você está no segundo dia da campanha. Mas talvez quem está na casa, porque traz uma herança familiar, deixa o orgulho impedir de vir buscar Jesus para ter vitória naquilo que ela precisa, no milagre urgente da vida dela. E essa mulher, ela venceu o quê? Ela venceu as leis da época, que uma mulher com fluxo de sangue não podia sair de casa, não podia ter relacionamento com ninguém. Ou seja, venceu a fraqueza física, porque você todo dia perder sangue, você sabe que dá anemia, porque você perde muito ferro, né? Então, a questão social ela não tinha mais, ela vivia sozinha, o corpo dela fraco. Então, ela venceu isso aí para ir buscar Jesus. Um venceu toda aquela pompa que ele tinha de importância. E a outra venceu a fraqueza física. Venceu o medo da sociedade dela ser morta, ser apedrejada, porque ela não podia estar no meio dos outros. A mulher, nos dias normais dela, ela era considerada imunda, ela tinha que ficar afastada. Imagina 12 anos. A Bíblia não fala se essa mulher é casada, e eu não vou cogitar isso também. Que a Bíblia fala que maldito aquele que tira ou acrescenta alguma coisa à palavra de Deus. Mas no meio familiar ela não podia ficar. Ela venceu isso. Eu estou falando o que os dois tinham em comum, para ir buscar um milagre urgente. Essa menina, nós não sabemos o que ela tinha. Mas assim, eu vou cogitar aqui na minha mente que ela pegou Covid e tentou de tudo. E os médicos falaram aquilo, ó, os pulmão não está funcionando. E, enfim, esse vírus maldito, qualquer hora é hora dessa menina morrer. Esse homem precisava de um milagre urgente. Essa mulher precisava de um milagre urgente. Segunda coisa que esses dois têm em comum. Esse homem foi buscar Jesus porque ele ouviu falar que esse Jesus, onde passava, ele fazia milagre. E essa mulher também. Mesmo que ela não saía, ela ouvia os rumores de onde Jesus estava, ele fazia milagre. Você está aqui nessa manhã, você tem ouvido o que Jesus pode fazer na tua vida. Mas ouvir para nós não basta. Nós temos que ter atitude. E esses dois ouviram e tiveram atitude. Então, você que está na sua casa, você tem ouvido, porque você tem assistido, você tem que ter atitude. Sair do comodismo. E vir buscar Jesus. Porque em casa a gente assiste, é cômodo, eu assisto em casa as pregações. Mas em casa a gente perde, porque toca um telefone, a panela está no fogo, chega uma visita, não é, Rô? Chega alguém que começa a conversar com você, aí aquela palavra que era sua, você perde, aí você fala, depois vou ter que assistir a live no YouTube. Mas não é a mesma coisa, porque você já estava engrenada ali no mover de Deus. Aí você vai assistir no YouTube, já não é a mesma coisa. Mas aqui não tem o que tire a sua atenção daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está falando. Então, a gente já viu que os dois venceram obstáculos. Um
porque era importante, teve que descer do salto, né? A questão de quem ele era. A outra, a questão física, a questão da época, dela não poder estar no meio das pessoas. Os dois ouviram falar que Jesus fazia, aquilo gerou fé no coração deles. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso que é importante a gente contar testemunho do que Jesus fez na vida da gente. Ah, mas o meu testemunho não é um testemunho, viu? Todo mundo que Jesus faz algo na vida é um testemunho. Ah, mas não, testemunho é daquele que tomou 50 tiros, ficou em coma, quando o médico abriu, ele deu um suspiro. Eu não quero ter um testemunho assim, porque eu não sei se eu vou aguentar 50 tiros. Não é porque eu sou gorda que eu não vou morrer. As balas vão entrar nos lugares que não vai me matar. Então, o seu testemunho é importante do que Jesus fez. Importante como você veio para Jesus e o que ele tem feito na sua vida. Não importa, porque às vezes a gente fala, eu tenho um milagre urgente. Sabe quem que avalia se o nosso milagre é urgente? É Deus. Porque se a gente vem com um milagre urgente e Deus já realiza aquele milagre, o milagre urgente mesmo que ele tem, que é a nossa transformação, vai se retardar. Porque aí a gente pega o milagre urgente, você não, mas eu conheço gente que faz isso e eu fiz isso. E volta. E volta. Quando eu fui para Jesus a primeira vez, eu fui desgraçada. 30 anos atrás, a minha filha, eu estava grávida dela. Foi quando eu aceitei Jesus. E aí Jesus pôs ordem na minha vida. Aí eu falei assim, ai, está tudo em ordem, não quero mais saber. Depois de alguns anos, Jesus falou, deixa entrar de novo no perreco para ver. E aí quando eu vim, demorou 1 ano e 2 meses para Deus entregar meu milagre urgente. E era urgente, gente. Quem é casado aí tem filho sabe que marido desempregado é um problema, com 5 filhos. Mas foi 1 ano e 2 meses fazendo campanha para Deus abrir uma porta de emprego para o meu esposo. Mas nesse período Deus trabalhou na minha vida. Nesse período eu desci as águas do batismo. Eu vim em abril na campanha Águas que Saram e desci nas águas em setembro. Dia 19/9/99, porque Deus falou assim, é urgente o milagre dela, porque a Bíblia diz que o homem comerá do suor do seu rosto. Ela tem 5 filhos para pôr comida na boca, porque criança não vive pela fé. Criança você não fala, vai ler a Bíblia que a palavra vai te alimentar. Você fala isso para o Isaac? Isaac está com fome, você fala, Isaac, vai ler o Salmo 23, vai ler que a palavra vai te alimentar, meu filho. Quem tem filho aqui faz isso? Criança é que nem aqueles passarinhinhos assim, ó, só esperando. Mas nesse 1 ano e 2 meses, Deus não deixou faltar comida na minha casa. Deus não deixou. Comi muita cesta dessa igreja. Deus não deixou faltar o dinheiro para pagar a água e a luz. Graças a Deus, nunca precisei fazer gato. Mas nesse 1 ano e 2 meses, Deus trabalhou na minha vida. Então, às vezes, você está com um milagre urgente e eu não estou aqui para julgar teu milagre urgente. Eu tenho um milagre urgente, eu estava fazendo as contas ontem. Desde 2006, faz 17 anos. Porque para mim, salvação é milagre urgente. Se você falar assim para mim, pastora, aqui é que é prioridade para você num milagre urgente? É uma casa? É bom você ter uma casa própria. Só que se você tiver fé, você for uma pessoa que devolve o dízimo, se você tiver fé, uma pessoa que tem coração grato, oferta por gratidão, Deus vai fazer um milagre urgente. Você não pode comprar uma casa. Deus move de uma forma que você consegue comprar uma casa. Mas a casa vai ficar. Então, para mim, milagre urgente sempre foi salvação. Desde 2006, o meu foco sempre foi salvação. Salvação da minha família. Nossa, pastora, 17 anos, essa mulher foi 12. Porque tem milagre urgente. O milagre urgente da salvação não depende só da sua fé. Não depende só do seu buscar. Depende do livre-arbítrio daquele que você está buscando. Por isso que muitas vezes você vem buscar para a salvação.
e você não entende que está piorando na vida daquela pessoa. É porque só na piora mesmo que a pessoa vai vir. Nem lembro quantos anos faz, o pastor fez uma campanha sobre Noé. E aqui ficava um monte de foto. Essa campanha foi uma campanha poderosa, porque a gente fazia jejum o dia todo. Lembra, pastor? Era o dia inteiro de jejum. Aí à noite a gente vinha orar por aquele painel onde estavam as fotos dos nossos familiares. E depois era servido uma sopa. E eu lembro que o pastor orava assim: Senhor, abençoa essas pessoas que estão aqui. Permita, Pai querido, que elas cheguem no limite, para que elas possam saber que só o Senhor pode salvar elas. Então a salvação não depende só de você, você é parte importante nessa salvação. Lembra que o pastor pregou domingo? Acho que foi domingo que ele pregou sobre Abraão, está orando por Ló. Lembra? A mulher de Ló preferiu olhar para trás e virou a estátua de sal. Porque a salvação é você clamando a Deus e Deus trabalhando na vida daquela pessoa. Às vezes vai demorar anos. A gente tem visto aí Deus respondendo coisas de 18, de 24. Ele está dizendo, eu estou trabalhando. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque às vezes você está desanimando de buscar. E ele está mostrando, eu não esqueci do que você pediu. Eu não esqueci do que você tem buscado. Porque para mim, primeira coisa, milagre urgente é salvação. Depois é saúde. Quando a pessoa está com uma enfermidade, tem que ser milagre urgente. Como era o caso dessa mulher e como era o caso dessa menina. A Bíblia, fico falando com Deus, eu não vi em nenhum lugar na Bíblia que Deus fizesse um milagre no qual ele não tivesse o propósito maior de ter o nome dele glorificado. E começou a passar na minha mente. Moisés diante do Mar Vermelho, aquilo era um milagre urgente, mas não era só para Moisés, tinha todo o povo de Israel atrás dele. Deus me trouxe Josué numa batalha. E Deus usou o quê? O mais improvável, um monte de vespa, um monte de abelha, para dar vitória para Josué, mas não era só para Josué, era para todo o povo de Israel. Deus me trouxe à mente quando Lázaro estava ali, morto, já fazia 4 dias. Até a irmã dele não acreditou que se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão estaria vivo. Mas Jesus tinha um propósito com isso. Ou seja, muitas vezes a gente quer um milagre urgente, mas o milagre ainda não chegou a ponto de 4 dias, quase feder. E ali Jesus fez o quê? Dependeu deles para tirar a pedra, mas ele tinha um propósito, para que todas as pessoas vissem o poder de Deus. Então, não sei qual é o seu milagre urgente. Eu não vou dizer se você está pedindo um carro, não é milagre urgente. Eu não vou julgar o seu milagre, é como disse o nosso pastor. E eu também falo isso para as pessoas. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu tenho isso no meu coração. Milagre urgente é salvação, é saúde, é vida transformada. Porque as demais coisas, o Senhor, Ele acrescenta. Porque é isso que Ele fala em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça. Ou seja, o reino de Deus é o quê? Vida transformada. O que é o reino de Deus? Se colocar a serviço de Deus para ganhar outras pessoas para Jesus. E aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque você vai olhar acima, ele fala o quê? Por que você fica ansioso por comer, por beber, por vestir? Eu cuido dos pássaros, eu cuido dos lírios que são lindos, que nem as roupas de Salomão chegavam aos pés, que dirá de você que é meu filho. Então eu não posso julgar, porque é o que eu penso. Eu tenho isso também, o que eu penso não interessa, o que interessa é a Bíblia. Se você falar, vamos conversar um pouquinho do que nós pensamos, aí se você falar assim, mas e diante da Bíblia? Eu falar, vai ser tudo o contrário do que eu e você pensa. Porque Deus não trabalha o que nós pensamos. Deus não vela pelo que nós pensamos. Ele vela pelo que está escrito na palavra dele. E aqui essa mulher foi curada, né? A gente vê aqui que ela foi curada. Ela precisava de um milagre urgente. Porque fazia 12 anos, não era um dia, não era um ano, não era 7 dias. Esse homem, a filha dele tinha só 12 anos. Eu quero imaginar o desespero que aquele homem
abortava, porque só quem é pai e só quem é mãe sabe. Então ele precisava de um milagre urgente. Você que está aqui não pode não estar igual quem está na casa, que já procurou em todos os lugares e não obteve resposta. Mas nessa manhã Jesus está dizendo, venha buscar em Jesus que a tua resposta vai ser uma resposta de bênção, de vitória, uma resposta positiva. Mas talvez você está aqui fazendo essa campanha, são 5, quarta-feira, talvez o milagre urgente que você está colocando no seu papel não aconteça no 5º dia, mas eu quero dizer algo para você, permaneça adorando e exaltando o nome do Senhor, permaneça se humilhando diante de Deus, porque às vezes a gente se humilha diante da situação, diante das pessoas, diante das dificuldades, e diante de Deus a gente não se humilha com a nossa oração, buscando relacionamento com Deus. Primeiro dia da campanha, Deus falou de quem? De um homem que tinha relacionamento com Deus. Daniel só não foi comido naquela cova porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele não se rendeu diante das ameaças dos homens. Ele não se rendeu diante das armadilhas que o homem fez. Mas ele foi buscar em Deus. Interessante que eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir quem prega, porque a minha mente ela fica assim. Enquanto o pastor pregava do que aconteceu com aqueles que armaram tudo, foram jogados lá na cova, foram tudo comido, me veio na mente sobre Esther, né? Sobre Amã. Amã morreu na própria forca, e eu falei assim, nossa, se eu for pregar, eu quero pregar sobre isso. Mas eu não estou aqui para pregar o que eu quero. Mas ali na hora eu lembrei, eu amo a história de Esther, é uma história onde Deus não aparece nunca, mas esteve presente o tempo inteiro, porque ali ele deu direção para aquela mulher. Então você tem tido direção de Deus para ter relacionamento com Deus. Você tem tido direção de Deus para perseverar no seu milagre urgente. Você tem tido direção de Deus para adorar e exaltar o nome do Senhor, independente se o seu milagre urgente chegou, se o seu milagre urgente piorou, ou se o seu milagre urgente está como Jairo aqui, que alguém vai falar assim para você, viu? Para de fazer campanha, não resolve, para de ir nessa igreja crente, porque não vai resolver. Tenha só isso no seu coração, não temas e creia somente. Porque se você ficar olhando para as circunstâncias, a sua fé, ela vai, em vez dela aumentar, ela vai diminuir. Você tem que olhar para a palavra de Deus. Você tem que olhar para Jesus. Coloca para mim, Vitor, Hebreus 12, 2. Talvez você fale, meu Deus, não era isso que eu queria ouvir. Mas é isso que Deus trouxe no meu coração para falar para você. É isso que Deus trouxe no meu coração. Quem julga que o milagre é urgente é Deus. Às vezes, eu e você temos vivido um milagre urgente todo dia, sabia? Só de você estar aqui nessa manhã já é um milagre. Nós costumamos avaliar milagre com coisas grandes. Deus faz milagre na nossa vida todo dia, vocês não têm nem noção. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do Pai. Como eu falei, faz 17 anos que eu busco um milagre urgente. E faz 17 anos que eu tenho que ouvir o Espírito de Deus dizer o que ele disse, o que Jesus disse para esse homem no verso 36. Não temas, crê somente. E o que eu peço para Deus é milagre urgente. Não é uma coisa fácil. Que se eu não tiver a palavra de Deus implantada em mim, eu já tinha desfalecido. A hora que o pastor começou a orar ali pela família, eu pensei, como Deus é maravilhoso, porque o Espírito de Deus, quando nós entra nesse lugar, ele já faz um raio-x de nós. Aliás, não é quando nós entra aqui, quando nós sai da nossa casa. Ele já sabe como nós estamos. E aí ele fala, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei como que eu vou falar. Por isso que a gente não pode vir para um culto e ficar despercebido. Por isso que a gente não pode vir para o culto e o pastor ter que falar, por favor, desligue o seu celular, coloque no silencioso. Porque Satanás, ele sabe roubar. Ele sabe roubar. Lembra Elias?
quando ele foi para ser arrebatado, ele falou o quê para Eliseu? Que Eliseu queria porção dobrada. Então, você fica esperto, porque a hora que eu for arrebatado, se Elias se distraísse, ele não tinha pegado o manto do profeta. Às vezes, nós estamos assim no culto. Alguma coisa no celular, alguma coisa do nosso lado, e o manto da vitória está sendo entregue para nós, e nós não pega por causa da distração. Essa mulher, ela não deixou nada distrair ela. Se tinha um monte de gente, se era homem forte, mulher forte, ela fez aquilo que o Senhor falou para Josué. Ser forte e tenha bom ânimo. Ou seja, ser forte e ter bom ânimo é quando você está assim, ó, só o pau da rabiola. Aquela mulher estava assim, fisicamente, emocionalmente. Eu não sei como ela não tentou suicídio. Tem gente que está se matando por muito menos. Está se matando porque perdeu a casa, perdeu o carro, porque a mulher foi embora com outro. Está se matando. E aquela mulher estava em estado emocional que ela podia ter morrido. Mas ela ali, ela não desistiu da vida. E quando ela ouviu, ela creu. Porque só ouvir de Jesus não basta. Você tem que abrir o coração e crer. E como você crê, você tem atitude. Porque também só crer e não ter atitude não adianta. Lembra do cego de Jericó? Quando falaram, ó Jesus que vem vindo, o que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele teve a atitude de gritar, porque ver para ir na direção de Jesus, ele não ia conseguir ir. Mas ele gritava. E o que a multidão falava? Cala a boca. E ele continuava gritando. Porque as pessoas ao nosso redor vão fazer de tudo para nós não prosseguir em busca do nosso milagre. E nessa espera do milagre, você não vai ficar sofrendo, porque Deus não é masoquista. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando em você, para ser cada dia mais parecido com Jesus. Deus vai estar trabalhando em você, para você poder contar as maravilhas que Deus faz na tua vida. Porque enquanto você espera um milagre urgente, Deus vai fazendo milagres na sua vida. Ele vai cuidando de você, Ele vai te livrando, Ele vai trazendo cura, Ele vai trazendo libertação. E eu creio num Deus que faz milagre na área financeira. A partir do momento que eu creia que se eu for dizimista, devolver o que é dele, Ele vai repreender o devorador. Ele vai tirar as enfermidades da minha casa, Ele vai impedir que o meu carro quebre, porque quem tem carro sabe que carro é igual filho, dá gasto igual, e na hora que você menos espera, é igual filho. Filho está tudo bem, de noite tem febre, carro é a mesma coisa. Você ligou o carro, ele não quer ligar. Ah, é a bateria que descarregou. É qualquer R$400 aí, para mais você paga de uma bateria. Carro é que nem filho. Só muda que não dorme dentro de casa e não abre a geladeira para comer, mas o gasto é igual. Mas quando você é uma pessoa que crê no que a palavra fala, todo mundo pode passar perreco, mas Deus vai honrar você. Lembra na pandemia? Os testemunhos nessa igreja, que quem trabalhava liberal foi a época que mais ganhou dinheiro. E tudo estava se fechando. E tudo estava parando. Mas aquele que estava em Cristo, que cria, estava ganhando dinheiro. Foi a época que eu mais vendi. Eu não sei, na época da pandemia, eu acho que o povo descobriu que estava cheirando muito ruim. E vamos perfume, creme, e vamos embora. Você também, não foi, Cristiano? Que a turma não podia sair para comer pizza. Cristiano não vencia de motoqueiro. Leva pizza, e leva pizza. Mas por quê? Porque Deus vela por cumprir a palavra dele. Deus não vela pelo que nós achamos. Então, enquanto o seu milagre urgente não chegar, você continue na posição. Continue buscando a Deus, continue adorando a Deus, continue tendo a atitude de Abraão. Eu amo a atitude de Abraão em Romanos 4. A Bíblia diz assim, que mesmo antes de ver o Isaac nascer, todo dia ele dava glória a Deus pela benção dele, porque ele sabia em quem ele estava crendo. É isso que falta às vezes para nós como igreja, agradecer todo dia pelo nosso milagre urgente sem ver. Muitas vezes nós somos como Tomé. Nós só dá glória a Deus quando nós vemos. Experimenta fazer isso. Eu não sei qual é o seu milagre urgente. Mas levante e fale assim, Magna, Senhor, eu te agradeço pelo meu milagre urgente. Mesmo sem ver, Deus vai falar, tem fé. Lembra aquele centurião que foi buscar Jesus? Viu, meu servo está lá doente. E o que ele falou? Não, Jesus ia com ele. Ele falou, não precisa. Uma só palavra que o Senhor enviar, o meu servo está curado. Jesus falou, admira a tua fé.
Você vê aqui a distinção. Jairo precisava que Jesus fosse à casa dele ver a filha. Essa mulher só pensou, se eu só tocar na orla desse homem. Porque ela sabia que no meio daquela multidão tinha alguém que já conhecia ela. Então, se ela fosse querer falar com Jesus, né, a pessoa ia impedir. Não, sai para lá, imunda. Não vai tocar no mestre, não. O mestre é santo. Então ela falou assim, eu vou pegar na roupa desse homem. Olha o que é fé. E os dois precisando de milagre urgente. Faça aquilo que for preciso para o seu milagre urgente ser trazido à existência. Zaqueu subiu na árvore. Zaqueu subiu na árvore. O que é necessário para o seu milagre urgente vir? Você orar mais. Sexta-feira tem culto. Você vem no culto de oração, você vai aprender a orar. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, porque o meu milagre depende de batalha. Vem para o culto de sexta-feira, conversa com o pastor, conversa com o seu líder de célula. O que é necessário? Ler mais a Bíblia? Ah, mas eu não sei onde começar. Procura o seu líder de célula, procura o pastor, procura os pastores auxiliares para te dar uma direção. O que é necessário? Ah, pastor, eu sei que o meu milagre urgente tem um pecado que Deus tem falado comigo, e esse pecado, vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda para te ajudar a você vencer esse pecado, porque Jesus já venceu por você na cruz. Basta você crer. É um vício. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando a gente está na presença de Deus e o vício nos prende, Jesus não é o nosso Senhor. Porque está na Bíblia que aquilo que coordena a nossa vida é o nosso Senhor. O que você precisa para o seu milagre urgente? Porque o pastor traz a palavra, a gente traz a palavra. Nessa manhã eu trouxe a palavra falando de duas pessoas diferentes precisando de milagre urgente. Uma mulher com 12 anos. E um homem com uma filha de 12 anos. Um homem super importante, que quebrar todos os tabus para estar. De repente ele foi assim pensando, o que os maiorais acima de mim vão pensar? Ela nem pensou o que podia acontecer, porque se ela matassem ela ali, mas ela fez a parte dela. Mas pessoas que tiveram atitude, pessoa que ouviu sobre Jesus e creu. Pessoas que se prostrou diante de Jesus. Ele se prostrou antes, em forma de humilhação. Eu sou poderoso, mas o Senhor é maior que eu. Ela se prostrou no final, com temor e com tremor, que é o que Deus tem falado, que nós temos que chegar diante dele. E não só diante dele dentro da igreja, mas na nossa vida diária, ter temor e tremor, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Ela se prostrou ali e falou que foi ela. Deu testemunho, sabe por quê? Jesus sabia que era ela, gente. Mas a multidão precisava ver que dele saiu o poder e aquela mulher foi curada. Tudo que Deus faz, Ele não faz só para nós. Ele faz para que as outras pessoas que estejam ao nosso redor possam ver o poder de Deus na nossa vida. É por isso que você e eu precisamos permanecer firmes no Senhor. E sempre, não importa como esteja a situação relacionada ao milagre urgente que você busca, sempre declarando, Deus vai fazer porque Ele é fiel. O pastor falou aqui no final aqui de uma frase, ele falou assim, porque Deus é fiel. Essa palavra ela tem um poder que vocês não têm noção na nossa vida. Porque a circunstância, o que os nossos olhos vê e o que os nossos ouvidos ouvem, quer nos fazer desfalecer na fé. É por isso que Paulo, ele diz, eu vivo pelo que eu creio. Ele não vive pelo que ele ouvia, o que ele via. Ele cria na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é clara. No Salmo 112, 7. Aquele que teme a Deus não se abala com maus rumores. Por que será que o salmista deixou isso escrito? Porque quando maus rumores chegam ao nosso ouvido, nós podemos desfalecer na fé. Nós podemos desistir do nosso milagre urgente. Nós podemos fazer a nossa boca dar louvor para o diabo através da murmuração. Nós podemos fazer o nosso testemunho ser contrário daquilo que Deus espera de nós.
No momento dos maus humores, o que a gente tem que falar? Eu sei em quem eu tenho crido. Nós temos que falar como falou Jó: o meu Redentor vive e em breve se levantará a favor de mim. Nós temos que fazer como Paulo e Silas, que precisavam de um milagre urgente. O que eles fizeram? Eles oraram e louvaram. É loucura. Mas todo milagre urgente da Bíblia é loucura. Todo milagre urgente na Bíblia é loucura. Uma mulher de 100 e poucos anos ter filho. É loucura. Uma mulher estéril como Ana queria um filho. Deus deu, ela deu para Deus e depois Deus deu mais 5 para ela. Todos os milagres na Bíblia são loucura. O homem cego, Jesus passa a guspe lá no barro e taca nos olhos do homem e o homem sai enxergando. O outro entra pelo telhado, é loucura. Então você precisa estar com a tua fé no Senhor. Você precisa estar cheio da palavra de Deus. Você precisa saber que durante o período que você espera o seu milagre urgente, Deus não está de braço encruzado, só vendo você chorar e sofrer. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está te transformando. Ele está te mostrando coisas grandes que Ele está fazendo na sua vida. Então, assim como essa mulher do fluxo de sangue e esse homem, Jairo, eu quero dizer para você, faça o que você tiver que fazer. Se tiver que vir fazer campanha de quarta, campanha de sexta, porque você fala, não, Senhor, eu vou 7 sexta-feira no culto de oração. Você está fechando um voto com Deus. Mas só vote o que você vai cumprir, né? Porque Eclesiastes fala no capítulo 5 sobre voto de tolo, e depois quando você vota e não cumpre, e as coisas começam a dar errado, daí você não vai reclamar, mas vai ler lá que o assunto é outro aqui. O que você tem que fazer para o seu milagre urgente? Porque às vezes o seu milagre urgente quer te fortalecer no Senhor. Porque hoje é um milagre urgente, amanhã você vai ter outro. Enquanto nós estiver aqui, nós vamos viver de milagre urgente. Porque para viver hoje é só de milagre, gente. É só de milagre. Você levanta, você não sabe se você volta. Quando você volta, é um milagre você voltar para sua casa. Você vai no médico, é um milagre você voltar para sua casa. Porque tem gente que está indo para operar o braço, estão tirando a perna. Tem gente que vai para tirar uma pinta, eles arrancam o nariz da pessoa. Então, a vida nossa nessa terra é de milagre mesmo. Mas nesta manhã Deus trouxe eu para dizer isso para você. Não importa qual seja o seu milagre urgente, que você permaneça em Jesus. Que você não tema e creia somente. Porque às vezes vão chegar igual chegaram para esse homem. Já morreu. Mas sabe o que você vai falar? Não tem problema. Assim como ele fez com Lázaro, ele chegou no 4º dia, o meu milagre está na mão dele, ele sabe a hora certa que ele vai fazer esse milagre se manifestar. Eu continuo em Cristo. A minha vida com Cristo não depende do milagre urgente que eu tenho buscado. A minha vida em Cristo depende de eu permanecer nele. Ele sabe o dia, a hora, o momento certo de me dar o meu milagre. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda mesmo, gente. Porque a vida nossa hoje é um milagre você estar aqui. Hoje é um milagre. Nosso pastor vai estar orando pela campanha. Amém?